Olá, queridos adolescentes. Nós estamos aqui para recomeçar, para dar continuidade, melhor dizendo, às nossas lições da EBD. Nós estamos trabalhando a revista Marcas no Ser e nós vamos falar na terceira lição hoje. Para começar, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Você não pode me responder aqui pessoalmente, mas eu vou te dar um tempo para pensar. A pergunta é a seguinte: você pode afirmar que Deus existe? Acredito que você já deve ter pensado aí. Bom, lá atrás, lá pelo século XIII, alguém pensou nessas questões. O teólogo, filósofo, estudioso, professor, monge, Tomás de Aquino pensou nessas questões. E ele levantou algumas teses, alguns argumentos para afirmar a existência de Deus. E ele chamou isso de as 5 vias. Para a gente entender melhor, são 5 argumentos que ele utilizou para tentar explicar, afirmar que Deus existe. Então, a gente vai chamar as 5 vias, afirmar a existência de Deus por meio do argumento de Tomás de Aquino. É sobre isso que a gente vai pensar um pouquinho hoje. Vamos lá. Eu quero compartilhar com você um versículo bíblico que se encontra em Romanos 1:20. Vou ler com vocês. Desde que Deus criou o mundo, as suas qualidades invisíveis, isto é, o seu poder eterno e a sua natureza divina, têm sido vistas claramente. Os seres humanos podem ver tudo isso nas coisas que Deus tem feito e, portanto, eles não têm desculpa nenhuma. O que a gente pode entender sobre o versículo bíblico? Aqui está dizendo que Deus criou o mundo e tudo o que existe nós podemos ver. O que nós não podemos ver é o próprio Deus e as suas qualidades. Nós não podemos ver isto, mas nós sabemos que elas existem por causa de tudo que Ele criou e de tudo que nós podemos ver. Nós podemos ver a natureza, por exemplo. Nós podemos ver os mares, os rios, as árvores. Nós podemos ver o nosso semelhante, os animais. Tudo isso a gente pode ver. Então, isso é a prova incontestável de que Deus existe, segundo o versículo bíblico, certo? Então, a partir do invisível, que é Deus, o divino, nós podemos ver o material, são as coisas que nos rodeiam. Vamos lá. Vamos falar agora, propriamente dito, das vias que Tomás de Aquino levantou para defender a ideia de que Deus existe. A primeira via chama-se via do movimento ou do primeiro motor. O que quer dizer isso? Observe essa imagem. Uma imagem bem comum para os adolescentes, né? A maioria dos adolescentes ou tem ou já tiveram uma bike, uma bicicleta, como você quiser chamar. A bicicleta que você tem ou que você já teve, ela pode se movimentar sozinha? Ela é um objeto móvel. Mas ela pode se movimentar sozinha? Não. Para que ela se movimente, é preciso que haja uma força que interfira sobre ela. Então, o que foi que Tomás de Aquino pensou? O universo existe, as coisas giram, as coisas rodam, as coisas se movem. Mas como é que essas coisas se movem? Para que elas se movam, é preciso que haja um primeiro motor. Um primeiro movimento, alguém que movimente. Você movimenta a sua bicicleta e ela se desloca, ela sai do lugar. Então, para que o universo se movimentasse, se movesse, foi preciso que alguém o fizesse. Quem fez? Deus. Então, Tomás de Aquino vai chamar esse primeiro motor de Deus. É a primeira prova que ele levanta sobre a existência de Deus. Vamos ver o versículo bíblico. Se encontra lá em Isaías 40, 13. Leia comigo. Quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselhos? Quem lhe deu lições ou ensinamentos? Quem lhe ensinou a julgar com justiça, ou quis fazê-lo aprender mais coisas, ou procurou lhe mostrar como ser sábio? Essas perguntas estão direcionadas a Deus. Nós temos como responder tudo isso?
Quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de dar conselhos a Deus? Alguém pode fazer essas coisas? Alguém pode ensinar mais coisas para Deus? Não. Por quê? Porque Ele é um Deus, Ele é um ser que sempre existiu. Não existiu nada, nem ninguém antes dele. Então, ninguém pode fazer nenhuma dessas coisas que a gente acabou de indagar aí, que a gente acabou de perguntar. Porque Ele é o primeiro motor, certo? Vamos nós. A segunda via. Via da causa eficiente. O que seria causa e o que seria eficiente? O que é uma causa? É um motivo? É uma força que age para que aconteça outra coisa? E eficiente? Se eu te perguntar, você é eficiente em tudo que você faz? Você conhece alguém eficiente? Eu estou perguntando o quê? Estou perguntando se a pessoa, se alguém faz as coisas de modo muito correto, muito bom, certo? Então, a segunda via é a via da causa eficiente. Observe a imagem. Nos parece uma imagem bem clara, não tão comum para todos, porque plantar feijão não é do cotidiano de todas as pessoas. Mas digamos que você decidiu que você agora só quer comer alimentos que você produz. Você quer comer um feijão de muita qualidade, livre de agrotóxicos, livre de venenos. Então, você decidiu que você mesmo vai plantar o seu feijão. Aí você faz essa experiência aí. Se você escolhe uma semente de boa qualidade e planta, coloca dentro da terra e rega, o que é que vai acontecer? Ela vai brotar, vai crescer, vai frutificar e vai chegar ao ponto de você ter o seu feijão de qualidade. Por que é que isso acontece? Porque a causa, o motivo, primeiro, foi eficiente. Você escolheu um grão de qualidade. Você escolheu um grão de qualidade e teve um efeito positivo. Observe aí o versículo bíblico. No começo, aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus e era Deus. Desde o princípio, a palavra estava com Deus. Por meio da palavra, Deus fez todas as coisas. E nada do que existe foi feito sem ela. Então, a causa de o universo girar, de as coisas acontecerem da forma que acontecem harmonicamente, depende tão somente da primeira causa. Qual foi a primeira causa? Deus, essa força que move todo o universo. Por que é que existem as estações do ano? Todas certinhas. Porque chove, depois cessa de chover, as folhas caem, as flores nascem. Porque todos os anos acontecem essas mesmas coisas. Porque o sol nasce e se põe e aparece a lua. Por que acontecem todas essas coisas? Porque a criança nasce pequenina, cresce, envelhece e morre. Sempre assim, nessa sequência. Por que a criança não nasce idosa, por mais que exista um filme que mostre isso? Por que a criança nasce? Por quê? Porque tudo está sob o controle de Deus. As coisas acontecem em sequência porque existe alguém que rege todos esses movimentos. Vamos lá. A terceira via. Via do contingente e do necessário. Essa palavra talvez não seja tão comum para vocês. Necessário, sim. Né? Algo necessário é algo que não pode deixar de existir. Que eu preciso que exista, que eu preciso que aconteça. Mas o contingente é o contrário disso. É algo que, se não existir, não vai fazer falta. É algo que pode nunca ter existido. Então, esse é o terceiro argumento que Tomás de Aquino vai levantar. Vamos entender o que é isto, contingente e necessário. O universo, ele sempre existiu. Nós estamos inseridos nesse contexto do universo. Mas ele sempre existiu? Não. Por mais que algumas pessoas digam que as coisas aconteceram de um boom, do nada, para que o universo ele viesse a existir, precisou de alguém
para criá-lo. Precisou de algo necessário. Que algo necessário é esse? A gente vai chamar o universo de contingente. É algo que poderia não ter acontecido, mas aconteceu. Já que aconteceu, precisou de algo necessário. Nós vamos chamar esse algo necessário de Deus. E aí Tomás de Aquino vai defender essa terceira ideia, de que Deus é um ser necessário. Olha o versículo bíblico. Salmo 90, 12. Faze com que saibamos como são poucos os dias da nossa vida. Por que é importante a gente pensar nisso? Faze com que saibamos como são poucos os dias da nossa vida. Assim como o universo, nós poderíamos também não existir. Nós não somos necessários para Deus, por exemplo. Deus é necessário para a gente. Mas nós, se não existíssemos, seríamos apenas um a menos no planeta. Mas Deus escolheu nos criar. Mas Ele é que é o necessário, nós não. Vamos lá. A quarta via. Via dos graus de perfeição. Gosto de pensar no sentido das palavras para a gente entender melhor. O que é que a gente considera um grau? Graus são determinados estágios, determinados lugares que alguém pode estar ou que alguém pode alcançar. Perfeição, a gente sabe muito bem o que é. Perfeição é algo que acontece sem falhas. Então, vias dos graus de perfeição. Vamos pensar na imagem. Olha que imagem linda, belíssima. Nos parece perfeita. Se a gente for considerar graus de perfeição aqui, nós vamos entender que nada está fora do lugar. Se a gente considerar que as ondas do mar, elas vêm até determinado ponto e não passam daquele ponto e voltam, mas isso pode mudar a depender da lua, do mover das marés. Mas o mar, ele nunca vai passar de determinado espaço, de determinado limite. Por quê? Porque Deus criou isto com muita perfeição. Se nós observarmos esta imagem, nós vamos ver lá no finzinho um sol, uma luz, que parece estar dentro d'água, mas não está. Então, Deus criou tudo num grau de perfeição maior. Nós podemos considerar, por exemplo, que os seres humanos, eles têm qualidades, mas essas qualidades, elas não chegaram à perfeição em estágio nenhum, em momento nenhum, de nenhuma civilização. Nós não conhecemos nenhum homem, nenhum ser humano que nós podemos considerar como perfeito. Perfeito, até então, só Deus. Então, esse ser que atingiu o maior grau de perfeição, Tomás de Aquino chamou de Deus. Então, para que as coisas existam de uma forma perfeita, esse ser precisou ter existido antes de todas as coisas. Olha o versículo bíblico. Portanto, sejam perfeitos, assim como é perfeito o Pai de vocês, que está no céu. O texto bíblico, ele vai ratificar, ele vai confirmar que perfeito é Deus. Ele vai pedir que sejamos perfeitos também. É claro que nós estamos no estágio, no grau muito aquém, muito longe de chegarmos à perfeição. Mas o desejo de Deus é que nós caminhemos nesse sentido, de chegar à perfeição. Mas, perfeito, até então, só Deus. Quinta via. Via do governo das coisas ou da finalidade do ser. Vamos para a imagem. Para vocês que são estudantes, essa imagem é uma imagem bem comum. Vai falar da cadeia alimentar. Quando a gente pensa, por exemplo, em um sapo, a gente considera esse ser, esse animalzinho, bonitinho, fofinho? Não, por mais que existam pelúcias aí, né, que queiram romantizar o sapo, mas ele nos parece um ser asqueroso, nojento. Muitas pessoas têm medo do sapo. Para que então que o sapo existe? Para que então que Deus iria
criar o sapo. Parece bobagem, mas não é. Tudo o que existe tem uma finalidade. E tudo está sob o governo de alguém. Quem é esse alguém? Deus, onipotente. Onipotente significa que tem todo o poder. Oni, todo. Potente, poder. Então, Deus, que é o Todo-Poderoso, criou todas as coisas com uma finalidade. Assim como ele criou, por exemplo, o sapo, que parece ser um ser insignificante, ele tem uma finalidade. Tudo que existe tem uma finalidade e tudo está sob o governo de Deus. Então, Tomás de Aquino vai dizer que todas as coisas foram criadas por um ser poderoso, que tem todo o poder, e todas as coisas, por mais bobas que pareçam, elas têm sim uma finalidade. E tudo caminha para uma harmonia. Vamos pensar aqui na cadeia alimentar. Ela não existe para que o ambiente, o meio, viva em harmonia? Então, por isso que tudo tem um fim preciso. Olha o texto bíblico. Salmo 103, 19. O Senhor Deus colocou o seu trono bem firme no céu. Ele é rei e domina tudo. Tudo ele domina. Então, por mais que nós, muitas vezes, nos encontremos em situações difíceis, nós achamos, e aí, Deus, onde é que ele está? Ele está no seu trono e tudo está sob o seu domínio. Nada escapa dos olhos de Deus. Para pensar novamente, eu vou voltar lá à primeira pergunta que eu fiz para vocês. Você pode afirmar que Deus existe? Agora, além de pensar na pergunta, eu gostaria que você pensasse na pergunta atrelada à imagem. Olha essa imagem. Essa imagem viralizou o mundo. Nós estamos vivendo em um contexto de pandemia. Um ser invisível, muito minúsculo e pequenino, alastrou-se por todo o mundo e vem ceifando vidas. E ele não escolhe a quem, se pequeno, se grande. Ele não quer saber se é um bebê ou se é um idoso. Ele não quer saber quanto essa pessoa tem depositado na conta bancária ou se não tem nada. Não quer saber se é pobre, se é rico, se é branco ou se é negro. Ele vem ceifando vidas e movendo e movimentando todo o planeta. E aí, diante dessa situação, você ainda pode afirmar que Deus existe? Tomás de Aquino levantou 5 argumentos para tentar defender a ideia de que Deus existe. E você? Quais são os seus argumentos diante dessa situação nova, atípica para a gente? Quais seriam os seus argumentos para defender a ideia de que sim, Deus existe? Ou você chegou a algum momento a pensar que Deus fechou os olhos ou cruzou os braços? Pare para pensar nisso. Se você fosse indagado e tivesse que levantar algumas teses, quais seriam elas? Você titubearia? Negaria? Pensaria 2 vezes? Ou não? Ou afirmaria sim, ele continua existindo e ele está sentado no seu trono e ele continua sendo o Todo-Poderoso e todas as coisas só são movidas porque ele move e todas as coisas só acontecem porque ele permite. Você seria capaz de afirmar todas essas coisas? Pense mais um pouco. Cada pessoa pode ter respostas diferentes, mesmo que todas elas cheguem ao mesmo fim. Sim, Deus existe. São as suas vivências, é o seu caminhar com Deus cotidianamente que vai te garantir afirmar, sim, Ele existe. Porque é Ele que anda comigo todos os dias. Porque é Ele que supre as minhas necessidades. Porque é Ele que provê todas as coisas de que eu necessito.
por mais que os momentos pareçam difíceis. Para encerrar, e ainda deixando você pensar mais um pouco sobre esta interrogação, eu gostaria de lembrar sobre uma personagem bíblica, uma pessoa bíblica. Quando a gente fala de personagem, parece que não existiu, né? Uma pessoa bíblica que viveu situações muito difíceis, que passou provações muito grandes. E ele tinha todos os motivos do mundo para dizer assim: chega, Deus não existe. Eu vou jogar a toalha para cima. Eu não quero mais acreditar que eu estou passando por tudo isso e ainda exista um Deus. Mas, mesmo assim, olha o que foi que essa pessoa disse. Porque eu sei que o meu Redentor vive e, por fim, se levantará sobre a terra. Quem disse isso foi Jó. E Jó, categoricamente, afirmou que, sim, independente de qualquer circunstância, Deus existe. E eu quero terminar essa minha breve reflexão com vocês, pedindo a Deus que, mesmo em meio a essa situação tão difícil, talvez para vocês que são adolescentes não consigam entender o alcance de tudo que está acontecendo, mas creio que vocês já conseguem perceber as mudanças que nós estamos passando. Então, eu peço a Deus que você, em momento nenhum, se desvie desse Deus que nunca deixou de existir. Que a sua fé continue firmada no Deus que move todas as coisas. Que Deus continue nos abençoando e que, muito em breve, tenho certeza, nós estaremos novamente juntos, nos abraçando e em comunhão na nossa igreja. Deus abençoe a todos.